É, então é isso, vamos começar aqui. Eu até tinha anotado algumas perguntas. Não sei, Andressa, se você anotou mais alguma coisa. Mas você me falava que você tinha entrado em contato com o tema e agora E você resolveu produzir algo, é isto? isso, porque o que que aconteceu? Eu já estava com esse projeto em mente há um tempo, e aí eu escrevi ele, acho que não, foi em 2018, né, Gabs? Que eu fui tentar mandar, não foi? Acho que era 2018. Só que a princípio eu não tinha conseguido mandar, o projeto não estava assim, talvez tão. Ah, não sei, acho que eu não estava pronta ainda. E aí, depois eu fui fazer outras coisas, de teatro, enfim. E aí, quando foi em 2020, já ano da pandemia, eu tinha sido mandada embora de um emprego formal que eu tinha, e aí eu retomei esse projeto. Eu peguei, e aí, além do seu livro, que eu tinha como referência, eu já tinha encontrado outras autoras, inclusive a Neuza Santos Souza, que escreveu Tornar-se Negro, e assim, Nathalie Neri, Eu que é. dedico o livro a ela. Ah, sim. Então, e justamente aí a Nathalie Neri, que também, assim, ela não é escritora, ela é youtuber, mas ela na época falava de muitas coisas sobre a negritude, agora ela não está falando tanto, mas eu acho que inclusive foi a partir dela, vendo vídeos dela, que eu acabei te encontrando. Eu acho que no site do GL10, é isso mesmo, Do tem lá. Gueledese. Isso, tem referências suas também. Então, assim, na verdade, quando a gente coloca esse tema, quando eu descobri, eu acho que você é a que mais está presente, assim, é o nome que mais aparece para gente. Então, é uma honra mesmo estar com você aqui com a gente. A honra é minha, o prazer é meu poder estar nessa roda de conversa aqui com vocês. Certo. É, Andressa, quer falar alguma coisa? Eu gostaria de começar. Ah, então tá ótimo. Então, Claudete, se me permite, nós estamos em um processo árduo para entender esse contexto referente à mulher negra, sobre os relacionamentos e principalmente a solidão. E nós estamos em um momento que a gente está verificando a respeito desse contexto histórico. Eu gostaria de saber de você como que foi essa referente à pesquisa, se ela foi muito difícil, foi muito árdua, além das referências que você coloca na sua tese, se você teria alguma dica, alguma outra referência, outros tipos de referências, para a gente conseguir trazer essa história da mulher negra, né? Porque principalmente a gente não tem hoje esse contexto de saber como realmente funcionava a vida dessas mulheres negras lá. Então a gente tem assim material, mas não é o material suficiente abordado, né? Eu até estava falando com as outras meninas que a gente tem histórias de mulheres africanas que foram rainhas, que agora que está sendo disseminado, está tendo livro, está tendo algum comentário, está sendo vista a história. Então eu queria saber de você a respeito dessa parte desse processo do seu capítulo. Bom, então, é com uma tristeza muito grande no coração que eu verifico que algo que eu pesquisei, iniciei a pesquisa em meados de 2005, ainda é tão presente. Eu acho que se hoje eu fosse repeti-la, não teria muitas diferenças de avanços significativos. Isso é algo doloroso. Então, quando eu quis tratar desse assunto, eu estava de um lugar de fala empoderada, inclusive. Eu era a única vereadora negra da cidade de São Paulo. E eu já tinha essa percepção
E quando eu ousei a desafiar a sair candidata em 2000 a um cargo eletivo, eu tinha 3 eixos principais que eu queria atuar caso fosse eleita. O primeiro deles era enfrentar, de fato, o racismo estrutural. De alguma forma, eu me dispunha a fazer esse enfrentamento. O segundo, que também estava imbricado com essa minha prioridade, era a questão da educação infantil. E um terceiro era a questão da defesa dos serviços públicos. Então, esses 2 últimos, eles estão imbricados à questão principal do enfrentamento ao racismo estrutural. E dentro desse racismo estrutural, a minha prioridade era a questão da mulher negra, até por todos os diagnósticos apontarem que é a que mais sofria com os resquícios, né, da escravidão. E eu tinha um desafio muito grande de desnudar. Eu queria trazer para o público uma discussão, uma situação que eu sabia que ela era dolorosa e que, para ela ser tratada, ela tinha que sair da cozinha, ela tinha que sair das cozinhas das famílias negras, das reuniões de finais de semana, das conversas escamoteadas e melindradas de tratar do problema e de entender o problema. E foi algo assim, foi doloroso e foi muito difícil, porque assim, eu já tinha indicadores seguros que esse preterimento afetivo sexual, ele não se dava como alguns apontavam, até alguns escritores, alguns teóricos falavam sobre em estratos sociais de privilégios, ou seja, no esporte, no mundo artístico, no mundo acadêmico. Eu já constatava e eu tinha muito evidente que esse fenômeno ocorria em todos os estratos sociais. Então, eu fiz a pesquisa na minha cidade, na cidade de São Paulo, na capital do estado, do maior estado, que, diferente do que muitos ainda convencionam acharem que Salvador, o local de maior concentração, de maior densidade, é óbvio, né? É uma questão estatística. Se nós vivemos no estado mais populoso, o maior número de negros está no estado mais populoso do país. E eu tinha referências, até pela minha atividade política, de militância social, de professora de periferia, de educação infantil. Então, eu convivia com essa realidade muito a miúde, percebe? Então, eu já desdizia o que a academia falava, inclusive algumas companheiras e companheiras do movimento negro afirmavam, dizendo que essa preferência ela se dava nesses estratos, né? Onde o homem negro se despontava ou intelectualmente ou artisticamente, bom, enfim, nesses lugares de empoderamento. Bem, e aí eu fui eleita e até por conta das condições e o tempo que eu tinha para dar respostas, eu aprovei uma lei que regulamentou, pode parecer que não tem nada a ver, mas parte desse público foi meu público de investigação, de empoderar essas mulheres negras que, óbvio, como em todo o mercado
formal e não formal, público ou não, no Brasil, onde concentra o maior número, onde se paga os menores salários, onde se é mais desvalorizado, que era nas creches municipais, né? Então, eu fiz uma intervenção que eu trouxe as creches para o âmbito da educação, para a Secretaria Municipal de Educação. E aí eu aprovei lei que obrigou a prefeitura a dar formação para aquelas que não tinham. Então, quem não tinha o magistério, teve o magistério pago pela prefeitura, a faculdade, a ascensão, a inclusão na carreira e o reconhecimento como professoras. Por que que isso eu não posso descolar dessa minha fala inicial? Porque parcela desse público foi talvez a principal fatia da minha observação, onde constatava-se o fenômeno. Então, eram mulheres negras, arrimos de famílias, mães solos, e que nunca tinha direito ao amor, a ter esse bem-estar social, esse direito humano, que também, para a grande maioria das mulheres negras, é negado, não é? Devido, e depois, cientificamente, eu pude constatar que tem a ver com todo esse resquício, né, do processo escravocrata no Brasil. Bom, a partir do momento que eu aprovei essa lei, e logo em seguida eu aprovei uma outra lei, tornando 20 de novembro feriado na cidade de São Paulo, aí eu falei, bom, agora eu tenho que botar a mão na massa, efetivamente. Então, eu tinha convites 1000, os principais teóricos do país, para fazer meu mestrado, doutorado na área da educação, e eu tive que dizer um não bem grande, porque do jeito que eu queria tocar, eu precisava fazê-lo do lugar onde eu me encontrava, devido a todos os desconfortos que eu sei que causaria todos os meus questionamentos, percebam? Então, estar como vereadora e falar dessa solidão, e que não é uma solidão no singular, são várias solidões, e poder fazer empoderada, para mim, era de fundamental importância. Então, eu optei a apresentar esse projeto na PUC São Paulo sobre esse preterimento da mulher negra pelo homem negro e suas subjetividades todas. Então, foi um desafio. Eu tive como orientadora uma mulher branca, mas que tinha um acúmulo e tem um acúmulo nessa questão do pensamento social negro, escreveu muito sobre isso, mas uma mulher branca. Em que pese ela ter aceito, a gente teve muitos estranhamentos, porque eu sempre soube que é na academia que você tem o direito de discordar cientificamente. Porque se você está no estrito sensu, você está construindo conhecimentos. Então, a máxima não é o que o seu professor e o seu orientador tem que falar. É a hora, é o momento que lhe é possibilitado construir conhecimentos. E o conhecimento de um lado só, ele não é conhecimento, não é? Então, aí cabe discordâncias. E, à época, tanto a minha orientadora como outros teóricos que pesquisaram sobre isso, eles não admitiam que esse preterimento se dava nos outros estratos sociais, econômicos, desprivilegiados. E eu dizia que sim. Então, isso foram momentos muito conflitivos com a minha orientadora.
Mas ela tinha algo assim, eu não sei se era o meu lugar de fala também, que me possibilitava isso, eu era a vereadora da maior cidade do país, a única mulher negra, tal, não sei, mas que após as discussões todas, tá, então você tem que comprovar. E eu dizia que o preterimento ele não era só socioeconômico, que ele tinha uma raiz fundante, não é? E aí, como eu poderia aferir isso? Então, foi talvez uma das decisões mais difíceis que eu tive que tomar. Então, as mulheres que eu pesquisei, foi uma decisão minha, e foi um debate bem caloroso com a minha orientadora. Eu não quis que fosse intelectual, eu não quis que fosse do movimento negro. Eu queria ter o mínimo de ruído para aferir se o meu pensamento, se as minhas suspeitas realmente eram verdadeiras, né? Se configurassem numa situação real. E aí, isso já, até no decorrer, em apresentações e tudo mais, foi um motivo de estranhamento, mas foi a decisão mais acertada que eu tomei. Aliás, é uma decisão para outros níveis que eu acho que o movimento negro brasileiro tem que tomar. Uma coisa é você falar com intelectuais, falar com o movimento negro organizado. A outra coisa é você ir lá falar com aquele que nem sabe que é negro, que nem sabe que sofre por conta de um processo político que não foi uma política, que não foi um acidente na história, que foi uma política deliberada do Estado brasileiro, não é? Então, é só ver, por exemplo, e aí não é ressentimento nenhum, o resultado das últimas eleições da cidade de São Paulo. O PT não elegeu nenhum candidato negro, nenhuma candidata negra a deputada federal. Nenhuma. O PSOL elegeu a Érica, mas não por ela ser negra, mas por ela ser uma mulher trans. Percebe? Então, a gente tem que ter um olhar para esse fenômeno, não é? Que algumas justificativas não cabem mais. Eu acho que a gente está muito distante ainda do que se faz necessário para atingir uma sintonia de ação, para tirar a comunidade negra, em especial essa mulher negra, de todas as solidões que ainda a gente constata que ela vivencia. E devido a todo o processo, né? Nós vivemos num país extremamente racista e tudo que se fez até então ainda é suficiente. Daí o meu conforto e a minha satisfação de saber que, de uma forma ínfima, eu dei uma contribuição, porque hoje se fala do assunto sem aquele receio, que eu sou uma mulher de 62 anos, eu tenho um filho de 41 e uma filha de 40 anos. Quando eu fiz a pesquisa, e até hoje, dependendo dos locais, é algo não palatável de se falar, e as pessoas, as famílias sofrem com isso, sofriam muito com isso. Após a dissertação e após a publicação do livro e após aquela entrevista com Lázaro Ramos sobre o livro que bombou, não sei se você conhece, aquela entrevista do Espelho sobre o livro, aconteceu um fenômeno no Brasil, e sem arrogância nenhuma, porque as pessoas interagem muito comigo, então, do Brasil todo, de fora do Brasil, para falar sobre essa solidão. E, inclusive, criaram denominações, né, da situação.
criaram verbos acerca do tema, como palmitar, tomatar, enfim, uma série de coisas atribuindo a mim, mas isso fruto de um desnudamento que uma mulher negra ousou fazer, porque antes de mim, pelo que eu tenho conhecimento, você pega a Moutinho, que pesquisou o mercado matrimonial, a Cláudia Pacheco fez depois, mas ela pesquisou a Bahia, e outros. Tinha uma cobrança, uma severidade de tratar da forma como foi tratada, percebe? E por que eu acho que fluiu? Porque a gente ouviu essência. A gente não ouviu mulheres militantes do movimento negro, porque aí teria ruídos. Já se tinha uma constatação, mas tinha-se reservas de falar dessa forma. Tanto é que eu fui criticada por algumas militantes que não tiveram sororidade comigo, porque eu ouvi assim, mas quem é você para falar das nossas emoções? Desnudar esse nosso sofrimento, percebe? E eu, com a maior das boas intenções de ser um ato libertário, de libertar, de falar das nossas dores, porque esse preterimento, ele causa dor. E essa dor gera uma série de consequências, esse preterimento. Porque, assim, eu tive que me debruçar no mercado matrimonial brasileiro. Então, a pesquisa, eu acho que ela exauriu do ponto de vista da quantidade, mas também da sua qualidade para extrair essência, né? Eu utilizei assim métodos inovadores, eu contei com auxiliares, com mediadores, para não ter contágio, para não ter contaminação, para que a oferta fosse realmente o que se foi aferido, percebe? Bom, acho que eu falei demais, eu ultrapassei a questão da pergunta, mas, assim, para mim é tão caro esse tema, foi uma doação, acho que foi uma militância para além do estrito sensu numa das universidades mais importantes do país, né? E que causou espanto, e que gerou reações, e eu fui muito feliz que, no período, ocorreram uma série de situações que só deram encorpamento àquilo que eu desnudei. Por que eu fiz? Eu dei voz às mulheres negras que passam por isso e que não são blindadas desse preterimento. E lá a gente constatou todas as solidões. Aliás, o material que está disponibilizado na PUC, na biblioteca da PUC, eu já mandei, porque acho que por um erro publicaram a versão errada, que falta o capítulo da maternidade. Mas eu vou mandar para uma de vocês o livro e vocês socializam. Lá vocês vão encontrar os dados referentes à pesquisa que eu fiz nas maternidades, que é um dos capítulos, assim, um dos momentos mais cruéis de constatações e de aferições do que esse preterimento faz com a mulher negra, que lhe tira o direito humano ao amor, a ser amada, a ter as mesmas... Se já é difícil para as mulheres no geral, mas até nessa questão que tem a ver com o bem-estar afetivo, né? Como eu disse a vocês, de direito humano, é um direito humano ser feliz, ser amada, mas também é o direito de ter garantias que a mulher negra da diáspora africana não tem, que é a segurança familiar, que é a questão da herança, que é a questão da proteção. É muito interessante
o povo fala que eu sou uma eterna provocadora, eu vou morrer provocando, porque na entrevista com Lázaro, após a entrevista, muitas feministas me acusaram, olha que absurdo, olha o que ela fala de dizer que quem diz que a mulher não quer ser paparicada, não quer que abra a porta do carro. Eu sou dessa geração e as mulheres me diziam isso, não quer receber flor, não quer receber carinho. Gente, o que eu estava querendo dizer com aquilo? Que todo mundo quer receber amor. Então, essa dissertação, esse trabalho, esse desnudamento, ofertar, tratar dessas dores de uma forma pública para entender que ela é um fenômeno é dizer que essa identidade ela precisa ser recuperada do ponto de vista civilizatório, percebe? Para que, de fato, essa mulher seja empoderada. E ninguém é feliz sem amor. São vários amores. São amores subjetivos e são amores quantitativos, são amores que te levam numa condição de bem-estar social, percebe? De igualdade em todos os sentidos. Então, é um pouco por aí. Sim. Rapidinho, Claudete, esse negócio que tá remaining meeting time é que tá acabando o tempo, Gabs? Mas eu vou abrir outra sala, aí antes da próxima pergunta a gente pode... É porque, Claudete, a gente não tem o Zoom pago. Aí eu vou mandar o link, porque ele cai depois de 40 minutos, né? Aí eu vou mandar outro link, aí é só acessar de novo. Tá bom. Eu falo demais, né, gente? Coisa de professora. Imagina. Então, maravilhoso, tá ótimo. Eu tô borbulhando aqui. Aí vocês têm que me interromper, né? Mas fiquem tranquilas. Eu só tenho um compromisso 3h30. Tá bom, a gente vai ficar atento. Tem tempo A hora que cair, vocês mandam um link de novo, a gente abre. Mas aproveitem e façam as perguntas e, por favor, me interrompam também. Senão eu fico falando. Mas é que é bom te ouvir. Sim. Será que não é bom a gente já mandar outro? Falta 5 minutos. Eu acho que é melhor a gente já mandar outro, já emendar a próxima pergunta. Pode ser. A Karen falou que está no trânsito. Tá bom, então a gente já entra, que aí eu tenho uma pergunta já na próxima. Beleza, então. Ó, vou encerrar esse e já mando o outro. Que se aproximou muito na época. Eu dei o livro, foram assistir a dissertação, aí eles fizeram uma peça, Parir Cavalo, não sei o quê, uma coisa assim. Eu já assisti essa peça, meu Deus, eu chorei muito, eu sei. Só que eles usaram tudo do meu trabalho e não deram referência. Aí eu fui assistir, me convidaram. Quando eu vi lá nos créditos, eu falei, cadê a referência? Ai, a gente esqueceu. Sim, foi muito engraçado. Ela está no YouTube. Sim, foi muito engraçado. Foi muito engraçado, mas tudo bem. Então, Claudete, e aí, retomando aqui, que eu acho que agora está todo mundo aqui, tá, a Karen falando que está na escuta. Ok, Karen. Gente, já coloquei para gravar, tá? Tá bom. O que eu ia perguntar para você é justamente, você falou do espaço acadêmico e tal, e o que eu ia perguntar é, você acha que esse tema, especificamente, se ele tivesse sido, vamos dizer, iniciado num outro espaço, ele teria sido levado tão a sério? Você acha que... Porque, por exemplo, eu estou levando o espaço agora para o palco, certo? Mas, ainda assim, eu estou falando a partir da sua pesquisa científica, e eu aponto isso em cena. Eu aponto que eu estou falando cientificamente sobre isso. Porque é uma sensação que eu tenho, é que, às vezes, se a gente não consegue falar, se a gente não fala sobre as nossas dores de uma maneira racional, mesmo querendo gritar,
eu tenho a sensação que a gente não é ouvida. E aí, a minha pergunta é, você acha que, se de repente se esse tema tivesse sido abordado antes, que fosse num outro espaço, que não no meio acadêmico, será que ele teria relevância, teria um outro olhar perante a sociedade? Olha, eu acho que em todos os espaços que esse tema for tratado, ele tem que ser visto com relevância. Mas na PUC, por exemplo, olhavam com reservas, com descrédito, com deboche. Mas o impacto foi tão grande, as evidências eu provei ali, entendeu? Numa pesquisa muito substanciada, que foi irreversível. Depois eu lancei o livro, e aí foi um boom. O livro foi, assim, vendeu muito. E aí não tinha como. E eu disse a você, eu estava de um lugar de fala. E esse tema, por exemplo, ele tem que ganhar os meios de comunicação, as mídias, os teatros, os cinemas, porque assim é um educar cultural, percebe? De falar, é isso por isso. Então, eu acho que foi importante, por exemplo, se o tema fosse tratado da forma como foi por uma mulher branca, tinha virado um best-seller. Tinha ido parar na Globo, no Jô, percebe? Mas foi feito por uma mulher negra, e eles não toleram muito isso, principalmente a academia, principalmente quando você discorda de teóricos importantes, tanto brancos quanto negros, e a discordância tendo sido feita por uma mulher negra. Eu falei de Fanon, eu falei do Kapengele Munanga, eu falei, porque assim, eram constatações, entendeu? Eu desnudei algumas coisas. E alguns entendiam, mas você está maculando o povo negro. Não é isso, entendeu? São constatações contra fatos e dados, né? Os argumentos ficam complicados. Mas, respondendo mais diretamente à sua questão, eu acho que ele assume uma relevância. Outro dia eu estava conversando com a minha filha, eu dei risada que eu estava nas redes sociais e estava assim, curso sobre solidão da mulher negra. Eu falei, mas o que é isso? Você viu o curso? E aí todo mundo começou a falar. Então, apesar dos impropérios, eu acho importante, entendeu? Porque era uma coisa tão proibida, percebe? A mulher branca pode falar das dores dela, e a mulher negra não pode, tem que ser aquela coisa, e ela tem que falar, como essas mulheres negras falaram. Esses homens negros são cativos. Eles querem o que só o homem branco tem, por isso que eles preterem. E aí eu dizia, olha, a mulher ser preterida pelo homem branco, tem problema. Agora, ela ser preterida pelo homem negro, aí tem um problema que tem que ser investigado. Por quê? Se nós somos a maioria da população, e eu disse a vocês que eu tive que recorrer estatisticamente no mercado matrimonial para entender o número. Então, você tem um excedente de mulheres na população brasileira, né? Todos os dados de pesquisas apontam isso. E quando você afunila no mercado matrimonial, fica mais evidente. E dentro do grupo de mulheres, você tem uma excedência de mulheres negras. Quando você confronta esses dados, nos lugares de aferimento, de efetivação dessas uniões afetivos sexuais, que é cartório, maternidade, enfim, esses lugares, você identifica uma discrepância e um celibatário muito tardio. Então,
a mulher negra ela é celibatária em relação à mulher branca, o tempo de novas uniões, sabe? Uma série de questões. Então, é muito evidente o fenômeno do preterimento, e ele se dá por preterimento. Depois, a inaceitação de algumas pessoas e o inconformismo da credibilidade, não da credibilidade, mas do incômodo que gerou, por isso que é importante levar para o teatro, fazer musical, fazer filme, escrever mais sobre isso, fazer debate, fazer tudo, porque eu acho que isso é uma contribuição militante, política, não é simplesmente uma dissertação de mestrado. O objetivo não foi esse, o objetivo foi empoderar. Como você empodera? Dando instrumentos e dando a liberdade de você falar do que você queira, do que você entende que é necessário, e como você trata um problema, que é um problema. E voltando a falar que é um problema, então alguns diziam assim, mas você é contra as relações interraciais? Aí eu dizia, não, eu não sou contra. Eu sou contra o que virou regra, identificável, não é? Até eu dou alguns exemplos. Porque, não é? Amor tem cor? Amor não tem cor. Mas no Brasil, por conta de todo o processo, ele indica qual é esse tipo de amor, qual é esse tipo de direito a ter esse amor. Porque o amor protege, o amor ama, o amor cuida, o amor valoriza, o amor respeita, e a mulher negra não tem nada disso. Eu não estou falando das exceções, eu estou falando de algo que é a regra. Então, essa mulher, e não é eu que disse, foram as mulheres não militantes, porque eu sou mulher militante do movimento negro, não é a minha fala, eu só analisei e interpretei a pesquisa, o que as mulheres falaram, não é? Então, elas diziam isso. Então, elas são vistas como mulher para iniciação sexual, mas não para estabelecer uma relação familiar duradoura, de respeito, de cumplicidade, de afetividade, de divisão, percebe? Ou ela paga para ter, ou ela não tem. E quando ela não paga, é chicote, é aquela coisa que eu ouvi mulheres falar. Né? No livro tem uma fase que eu entrevistei uma mulher que até trabalha comigo hoje, ela dizia um exemplo assim, uma roda de amigos de negros, né? Negros e negras, então tinha um tal de carioca que falava assim, no meio de todo mundo, a mulher negra, ela não pode sair com chuva, que era uma época que a gente não soltava os cabelos, a maioria, porque encolhe. A mulher negra pega a carteira da gente, como se a mulher branca também, em algumas situações, também não fizesse, de pegar dinheiro da carteira do companheiro, não sei o quê. A mulher negra solta gases perto da gente, como se outras mulheres, é impossível numa relação, até durante o ato, entendeu? É fisiológico, mas era uma coisa de mulher negra. E todo mundo rindo, debochado. Então, essa mulher negra também é vítima de deboche, sabe? Isso é falta de amor. Então, eu acho que, por isso da importância. Quando fala que não é importante, a gente tem que produzir mais em cima disso, e reflexões, e espaços, e dizer que é importante. Então, eu acho de uma relevância, eu quero parabenizá-la pela ousadia de fazer esse solo. E conte comigo aí, eu estou na torcida. Obrigada. E uma última pergunta, não sei, a Andressa deve ter coisas a falar também, imagino, igual eu, porque senão eu vou perder aquela pergunta primordial que foi a principal que fez esse encontro acontecer. Porque tem uma parte do mestrado, especificamente, que quando você começa a falar sobre a questão histórica, de como isso se deu, tem um parágrafo que você fala da mulher negra
antes dessa diáspora africana. E, no caso, que ela circulava, ela era livre, A assim, matrifocalidade inerente às mulheres negras, não é? Essa mulher Isso. poderosa e que tenha toda essa afetividade, a responsabilidade pela distribuição do amor entre os seus. Inclusive era dentro de um sistema que era não monogâmico, como é apontado, e aí, mas foi uma breve citação, no caso. Só que aí eu queria saber de você o quanto que você sabe disso, assim, para nos ajudar também, porque quando a gente fala desse tema, é muita coisa para a gente colocar em cena, inclusive, é muita coisa que vem vindo. E essa foi uma das coisas. Então, eu queria saber o quanto que você sabe disso, assim, até para clarear a gente, para a gente entender quem que era essa mulher antes de toda essa violência que ela passou depois, né? De ter sido escravizada, e até a gente chegar aqui, sabe? Então, olha, não é conselho, é uma sugestão. Eu me deparei com esse conflito. Eu acho que tem que ter fase 1, 2, 3. Por que eu passei muito a passando? Porque é de uma riqueza a civilização das mulheres africanas, que para explicar essa cultura, esse caldo, essa essência da matrifocalidade que é tão inerente às mulheres africanas, que não passaram pela diáspora, que isso remeteria a uma dissertação como um todo. Então, por isso que eu passei a passar. Então, eu passei meio que superficialmente a questão. Você tem que ter tempo de leituras para entender as civilizações africanas, né? Para entender os comportamentos, a questão da cultura da mulher africana, o seu habitat, a questão da maternidade, a questão afetiva, porque tem centenas de variações, percebe? Então, é um estudo mais complexo, que eu optei por não adentrar devido ser muito extenso. E assim, na academia, se o orientador fala assim, tantas páginas, você tem que dar conta dentro daquele escopo, vocês sabem disso. E é uma coisa horrorosa, né? Que eu acho que eles fazem isso para não terem que ler muito, né? Porque, assim, se você quer produzir conhecimento, não importa a quantidade de páginas, mas eles falam, não passa disso, que é para não ter tanto trabalho de ler mais. Eu acho que é isso, mas, enfim, é a regra. Então, eu acho que você tem que fazer uma opção. E eu, pelo que eu estou entendendo da sua intenção, e longe de querer, porque foi o meu trabalho, eu acho que você teria que ter foco, senão você não dá conta de ficar muito extenso, percebe? Se você for focar, você tem que focar o local, não dá para você falar, por exemplo, eu falei da mulher negra da cidade de São Paulo, que foi uma pesquisa de campo enorme. Você tem que focar. Agora, tem coisas que explicam esse comportamento diaspórico, fazendo a relação com as mulheres de países africanos? Não, porque a experiência delas não são as mesmas dessa mulher negra da diáspora, percebe? Que ela nunca saiu do seu habitat. Ela tem as culturas lá, né? Mas em países que são perversos, outros não, uns machistas, outros não, outros onde a matrifocalidade é inerente, onde ela é a deusa. Sabe aquela coisa, a deusa é uma mulher preta? Tem muito isso em África, e tem um respeito. Só que eu não posso comparar, daí da minha decisão de não aprofundar-me, porque essa mulher negra que não saiu do continente africano,
ela não foi escravizada, mesmo que em algumas sociedades ela seja subjugada, é diferente. O processo diaspórico, ele tem uma agressividade única, que eu não acredito que será superada, né? Tal a maldade, tal a ruptura, tal a ruptura da sua essência, percebe? Ao útero da humanidade. Então, é tudo totalmente diferente, principalmente nós desse século. E cada vez mais isso vai se perdendo, porque quando você analisa o dia seguinte, 14 de maio, ainda você percebe que se mantinha a relação de afeto da senzala. Tanto é verdade que se mantinha essa relação, que essa mulher foi a provedora do sustento do homem negro, das famílias negras. No dia seguinte, a abolição. Então, ela tinha amantes, ela trabalhava mais para sustentar, e esse homem negro, ele se prostituía, né? Com aquelas mulheres brancas, aí veio os malandros, os dançarinos, todos eles, mas ainda você tinha uma proximidade afetiva. Então, os corpos negros ainda se entendiam. Com o dificultar desse distanciamento, após o golpe dado no dia 13 de maio, os relatos e as evidências nos mostram que eles foram se distanciando do ponto de vista da emoção. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Então, cada vez mais, o sofrimento já era intenso, mas ele continuou igualmente intenso e até piorado em alguns momentos pós-abolição, pós a oficialização da abolição. Isso fez com que esses corpos negros se distanciassem do ponto de vista da sintonia na emoção, no amor, na essência. Então, esse homem negro, paulatinamente, ele foi optando a teorias, a teses que fala que esse preterimento ele é explicável. Até tem relatos, eu tenho relatos próximos de familiares que diziam assim, olha, vamos clarear a família para sofrer menos. Tem isso também, percebe? Olha a perversidade. Claudete, é muito importante, porque isso minha avó falava para minha mãe. Ela falava assim, você não pode casar com ele porque ele é negro, você tem que branquear a família. Tem que A minha mãe... embranquecer. Eu falei, gente, que absurdo. Eu conheci pouco minha avó, né? Minha avó é da Bahia, né? Eu só nasci lá e fui rodar o país. Mas, assim, você vê quanta crueldade, ao mesmo tempo que eu me pergunto, assim, hoje não mais, na minha, eu falei assim, parou esse sistema, não é isso que se busca. Mas ainda tem. Mas ainda tem, mas o quanto essa mulher sofreu, né? Sim, sofre. Quanto essa mulher sofre para ter que falar uma coisa dessa, para ela ser, entre aspas, natural. Dela ter aquela preocupação de dizer assim, olha, vai casar, não casa com homem preto, porque seus filhos têm que nascer mais claro para sofrer menos. E esse homem preto também, muitos deles procuravam como ascensão a mulher branca, primeiro para ter o que só o homem branco tem, que é uma mulher branca, e outra essa ascensão, essa aceitação enquanto indivíduo. Também tem isso. Não que se justifique totalmente, mas também você constata isso, percebe? Agora, por isso que quando eu sugeri, Bruna, você tomar essa decisão e ter foco, é porque
é um tema muito denso e que demandaria um longa-metragem. E mesmo assim, você teria que ter uma capacidade de síntese, não estou dizendo que não tenha, extraordinária do ponto de vista da necessidade para retratar. Então, tem que ter foco. Então, se você vai falar dessa solidão da mulher, da diáspora, e aí cada país tem um comportamento, né? E o Brasil, com certeza, é um dos piores lugares. É um dos piores lugares. Então, é por conta disso. Referências que você me diz, olha, você tem uma referência vasta e eu mesma disponibilizo várias na dissertação e nos livros. Mas todas essas referências, eu ainda queria... Eu não vou citar nome, mas eu vou dar uma dica para você. Referências, procurem mulheres negras falando sobre. Porque a gente tinha alguns clássicos referenciais, como Fanon. Quando eu me debrucei na obra de Fanon, fui pesquisar, era outro palmiteiro, entendeu? Que, assim, falava uma coisa e era outra coisa. Então, eu acho que ouvir, ler os escritos de mulheres negras é mais confiável. Certo. Bom, e é isso. Você tem mais alguma coisa para falar? Andressa, Karen, Gabs, tem alguma pergunta? Você está muda, Gabi? Na verdade, eu, se fosse falar, ia falar aqui 30 anos e 3 dias, né? Eu ia ser... Tem tanta pergunta a fazer, tanta coisa a decorrer, mas eu acho que foi muito de extrema importância ter te escutado, ter te ouvido, porque há frases que não são usadas em TCC, em uma tese, uma dissertação, que elas atravessam a gente. Então, eu fiz algumas anotações de algumas frases, porque as frases indicam a importância, né, do que a gente tem que falar e do tema. Então, para mim, eu consegui pegar algumas coisinhas, alguns sentimentos, algumas frases que já me atravessaram enquanto eu estava lendo, que eu descobri lendo. Porque tem frases que eu usava, que eu pensava, que eu falava assim, nossa, eu prefiro ficar sozinha. E assim, não era de preferência, não era escolha minha, só que eu não tinha noção como se a culpa fosse tua, né? Que não era escolha, um processo meu, da minha vida ter começado muitas coisas muito tarde, de relacionamento ter começado muito tarde. Então, ao mesmo tempo que eu me sinto uma criança descobrindo a respeito, né? Mesmo vivendo, inserida no tema, eu não tinha noção, mesmo com instrução. E é importante falar, é isso que você disse, é importante dizer, é importante, pelo menos, achar que um dia ficará normal o conhecimento, o fato que não é uma brincadeira, não é um mimimi, não é uma coisa desnecessária. Deixa eu dizer uma coisa para você, Andressa, Bruna, Gabi. Eu preciso ter tempo. Outro dia eu fui fazer um debate na PUC, na prainha. Eu queria ter chegado mais cedo para cobrar, porque eu já mandei a tese certa para publicar, mas é uma coisa, como gerou muitos desconfortos, mas o livro está aí para escrachar, eu vou mandá-lo, depois vocês mandam para a Célia o endereço, eu vou mandar 2 exemplares, tá? E aí vocês dão uma circulada. Mas eu queria falar para vocês de um dado da maternidade, das maternidades, que lá não está tabulado. Então, eu pesquisei, né, porque os locais para eu aferir, o desconforto era tanto para eu afirmar que eu tive que pesquisar maternidades privadas, públicas, periféricas e do centro da cidade e tal. E numa das maternidades que eu aferi melhor o fenômeno
foi no Hospital do Servidor Público Municipal. Como eu era servidora pública municipal, sindicalista, então eu tinha acesso, tinha como entrar e tal. E eu consegui entrar, e eram enfermarias, né? E é uma das cenas, assim, que eu presenciei, que jamais eu vou esquecer, eu vou levar para a vida. Foi um dia numa dessas maternidades do Hospital do Servidor Público, que tinham quatro mulheres. 3 brancas e uma mulher negra. E era horário de visita. As 3 mulheres brancas, seus companheiros, inclusive um negro, chegaram com flores. E o que foi visitar a mulher negra não levou flores. Não levou flores. E aí eu tinha chegado um pouco antes, então, como eu era presidente de um sindicato, todo mundo me conhecia, eu tinha facilidade, e falei, consegui entrar e observando. Então, eu fiquei observando aquela visita, e aí terminou a visita, e eu fiquei, e aí eu fui conversar com essa mulher negra, falando para ela, né? Ela disse assim, é meu 3º filho. Aí eu falei, que bacana, você está feliz? Aí ela disse para mim, é sempre a mesma coisa. Eu, como assim? Ela falou, eu nunca ganhei flores. E as lágrimas, sabe? É isso. Entendi. E aí eu desci e comprei flores e dei para essa mulher negra. E eu tenho certeza, se eu for reproduzir essa pesquisa de campo, eu vou encontrar a mesma situação. Porque a olho nu, né? Nos espaços. Na padaria, no mercado, nas maternidades, em todos os lugares. Então, é aquela truculência com a mulher negra como se ela não fosse humana. Então, esse fenômeno, essa desumanização que fizeram com essa mulher negra na diáspora africana, principalmente no Brasil, é cruel demais. Então, nós temos o direito de gritar, falar. O termo palmiteiro não fui eu que criei, mas um dia me chamaram no Dia da Mulher Negra, que eu instituí o dia quando eu fui vereadora, antes de virar nacional, e aí a CBN me chamou para falar sobre o livro, sobre a solidão, e aí falaram do termo, sem querer eu soltei o termo palmiteiro, porque assim, os homens negros do movimento negro me odeiam, né? Raríssimas as exceções, porque eles acham que eu os exponho. E aí soltou o termo palmiteiro, e não fui eu quem o criou, né? E saiu, aí eu tive que remendar, explicar, e ficou como se fosse eu, não fui eu quem criou o termo palmiteiro, mas como eles acham que foi, então agora eu adoto. É um verbo, eu palmito, tu palmita, ele palmita, nós palmitamos e por aí vai. Então agora eu já assumo, porque não adianta, eu dizia, não fui eu, foi um grupo, mas não era eu, tal, então tá, então sou eu. E tem o Tomatar, que é o mais novo agora. O Tomatar, então, quando a Djamila, que agora é imortal da Academia de Letras, um orgulho para todas nós, ela abriu o relacionamento dela, detonaram com ela nas redes sociais, chamando ela de palmiteira. Eu fui para as redes sociais e disse o seguinte, a mulher negra nunca pode ter o termo de palmito. Ela nunca palmita. Sabe por que ela nunca palmita? Porque ela nunca escolhe no mercado matrimonial. Se ela tiver sorte de ser escolhida, né?
Então, a mulher negra, a ela nunca caberá o termo de palmitar. Ela nunca conjugará esse verbo, porque a mulher negra, ela nunca pretere o seu outro, que é seu igual. Ela sabe da essência. Ela é preterida. E o preterir é que se faz ter o direito desse rótulo aí de palmitar, né? As várias conjugações. Então, é isso. Mas eu queria dividir isso com vocês. Eu desisti de fazer meu doutoramento porque eu não reunia condições emocionais para continuar mexendo nessa ferida da forma como eu mexi. E aí eu teria que estudar o homem negro, e eu não teria paciência para estudar o homem negro. Não é? Eu deixo para vocês fazerem, tá bom? Tá bom. Então é isso. Tudo bem, meninas? Tudo bem, muito obrigada por tudo, por todas as palavras, enfim. Eu sei que eu quero desejar muito boa sorte quando o trabalho estiver pronto, me chame, que claro. Eu quero vê-lo. Tá bom? Sim, pode deixar. E mandem o endereço para a Célia, que eu vou mandar um livro para vocês. Tá bom? Tá bom. Alguém quer falar alguma coisa? Eu falei da Andressa, mas alguém mais quer falar alguma coisa? Dá um salve. Não, só pode então, pode deixar que eu mando o endereço, sim, vou mandar o material, assim que a gente já tiver o material da apresentação, os dias certinhos, né? Eu mando. Legal. Sim. Faço questão de ir, me avisem com antecedência. Pode deixar, e com certeza seu nome já está na ficha técnica. O povo que apresentou no teatro ali me pediram desculpas, mas não colocaram. O próprio Lázaro Ramos, ele pegou parte de um trabalho que eu fiz de um outro livro, que não sei se vocês conhecem, Negros, O Brasil nos deve milhões. Quem o lê e vê esse filme, que teve agora aí, da Melanina Acentuada, qual é o nome mesmo? Esqueci. O Medida Provisória. Medida Provisória tem um pouco muito a ver com o livro, mas assim, são feitos de uma mulher negra. Não preciso falar mais nada, né? Então, que pelo menos as mulheres negras não omitam, né, as nossas produções. Tá bom? Obrigada, viu, Claudete? E pode deixar, e a manda o endereço e manda o nome do espetáculo também aí para vocês. Tá legal, foi um prazer falar com vocês, tá bom? Muito obrigada. Prazer é nosso. Beijo. Obrigada, boa sorte. Boa sorte para vocês, bastante sucesso. Obrigada. Para ti também, tudo de bom, viu? Dê tudo certo com a sua família também, tá? Obrigada. Fique tudo bem, que tudo se estabilize contigo. Dias difíceis. É. Mas que a gente supera, né? Então, certo. Isso aí. Tá bom, gente. Beijo no coração. Tchau, tchau. Beijos. Tá, tchau. Tchau.